Aí aqui a gente vai levantar algumas observações em relação à nossa progressão geométrica. Ela pode ser definida quatro, de quatro, de quatro maneiras. Ela pode ser crescente, que no caso, quando o primeiro termo dela for positivo e a razão dela for maior do que 1. E aqui nós temos um exemplo dessa PG crescente, onde o primeiro termo dela é positivo e a razão dela é 7. Então, essa sequência numérica aqui é uma progressão geométrica crescente. E aqui no segundo caso, que ela também pode ser denominada como crescente, quando o primeiro termo dela for menor do que zero, ou seja, for negativo, e a razão dela estiver entre 1 e 0. Ela não pode ser igual a 1 e nem igual a 0, ela tem que ser menor do que 1 e maior do que 0. Com isso, nós temos o seguinte exemplo, onde temos o primeiro termo que é menos 5, um número negativo, e a razão dela é meio, onde meio está entre 1 e 4, ou seja, menor do que 1 e maior do que 0. Então, nós temos o seguinte exemplo. Nós temos esses dois exemplos de progressão geométrica, onde o primeiro só temos números positivos, né? E o segundo temos números negativos, mas aí a gente percebe que ele vai crescendo. Ó, menos 5 ele é menor do que menos 5 sobre 2. E menos 5 sobre 2 é menor do que menos 5 sobre 4. Então, a nossa sequência está crescendo, ela não está diminuindo. Daí nós definimos a nossa progressão geométrica como sendo uma progressão crescente. E nós temos mais alguns casos. Aqui nesse segundo caso, nós temos que a nossa progressão geométrica ela vai ser decrescente quando o primeiro termo dela for positivo e a razão dela estiver entre 1 e 0, ou seja, for menor do que 1 e maior do que 0. E aqui nós temos um exemplo de uma progressão geométrica decrescente, onde temos o 180, depois temos o 60 e assim sucessivamente, vai diminuindo. Aqui, no caso, a razão dela é meio. Quando multiplicado com o primeiro termo vai dar 60 e assim vai. Meio não, é 1/3 a razão dela. E aqui no segundo caso, na segunda forma de dizer que a progressão geométrica é decrescente, é quando o primeiro termo dela for negativo e a razão dela for maior do que 1. Que é o que a gente tem aqui como exemplo, menos meio, depois vem menos 1, menos 2. Perceba que ela está decrescendo. O menos meio ele é maior do que o menos 1. E o menos 2 ele é menor do que menos 1, ou seja, ela vai diminuindo. Aqui no caso, nossa razão é 2 e o nosso primeiro termo é menos 1, ou seja, negativo. E aqui, quando a progressão geométrica dizemos que ela é oscilante, quando o nosso primeiro termo é diferente de 0 e a nossa razão é negativa. Ou seja, a gente tem o seguinte exemplo: o meu primeiro termo é menos 1 e a minha razão é negativa. No caso seria menos 2. Então, quando eu multiplicar menos 1 por menos 2, eu vou ter 2. Quando eu multiplicar 2 por menos 2, vai ter menos 4. Ou seja, ela está oscilando entre número negativo e positivo. Se a gente verificar no gráfico, ela vai se portar dessa forma.
Ó, percebam que ela vai oscilando. Uma hora ela é negativa, outra hora ela é positiva e no próximo seguinte ela já é negativa. Por isso que a gente define ela como sendo uma progressão geométrica oscilante, que ela oscila entre os números negativos e positivos, periodicamente. E por fim nós temos a definição de uma progressão geométrica constante, que nada mais é quando a razão for igual a 1. Quando a razão for igual a 1, nós teremos um número, uma constante que vai se repetir ao longo de toda a progressão geométrica. Que no nosso caso aqui, nesse exemplo, é menos 10 o primeiro termo. E assim ele vai se repetindo, porque a razão é igual a 1, e por definição, uma progressão geométrica nada mais é do que a multiplicação de uma constante pelo primeiro termo, a partir do segundo, né? E assim vai. Então nós temos uma progressão geométrica constante. E aqui nós levantamos mais outras observações em relação ao cálculo de alguns termos, que no caso, nosso primeiro caso seria do AIN, seria o último termo. Eu posso encontrar ele por recorrência, onde eu pego o seu antecessor e multiplico pela razão, aí eu vou encontrar ele, onde esse N aqui ele é um número natural, maior ou igual a 2. Ou seja, a partir do segundo termo eu posso utilizar isso aqui. Como é que eu encontro o meu A2, que é a partir do segundo termo? Eu pego o meu A1, quando eu substituir aqui no lugar do N2, vai ficar o A1, né? Vezes a razão. Aí eu vou encontrar o meu A2. O A3, é o meu A2 vezes a razão. O A4, é o meu A3 vezes a razão. Ou seja, eu acho o meu termo em função do termo anterior, que no caso é recorrência. E aqui eu calculo o meu termo central em função desse cálculo aqui. Eu pego o meu antecessor e o meu sucessor e multiplico. E daí eu tiro a raiz dele, que é o meu termo central, que é o AN. Ele está entre o N menos 1 e o N mais 1. Então, para mim encontrar ele, eu só preciso elevar ele ao quadrado e multiplicar pelo seu antecessor e sucessor. Aí eu encontro ele. E no caso ficaria assim. A raiz da multiplicação do antecessor pelo sucessor de AN. Raiz quadrada. Aí com isso eu encontro o meu termo central, que é o AN. Termo central porque ele está entre o AN menos 1 e o AN mais 1. E aqui nessas duas observações, nós podemos destacar uma progressão geométrica da seguinte forma também. Quando o nosso primeiro termo é um número, a gente não sabe qual é, uma variável x, a gente pode representar como uma progressão geométrica da seguinte forma, onde a gente teremos x como primeiro termo, x vezes a razão que é aqui, x, o terceiro termo seria x vezes a razão, o segundo, né, vezes a razão que é aqui, aí dá x vezes x ao quadrado, e assim vai. E também pode ser representado da seguinte forma, um número dividido pela razão, como sendo o primeiro termo. E daí a gente vai ter a seguinte progressão geométrica. X sobre Q, depois x. Por que x? Porque eu vou multiplicar pela razão para poder ter o segundo termo. Então, quando eu multiplicar, eu vou dividir. Eu vou cancelar com essa razão de baixo, então vai sobrar só o x. E assim vai, multiplicando pela razão, e assim vai. Essas são as observações interessantes sobre a progressão geométrica.